Boa noite, pessoas mágicas da internet. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje sobre a origem pagã do Natal. Sim, eu sei que esse pode ser um tópico um pouco polêmico. Boa noite, Mariana. Seja muito bem-vinda à nossa live. Espero que você goste. Hoje eu vou falar um pouco sobre a origem pagã do Natal. E, bom, acho que todo mundo conhece o Natal, né? Porque o Brasil é um país bastante cristão, tal. Muitas famílias têm o costume aí de celebrar o Natal. Mas o fato é que o Natal tem origens muito antes do nascimento de Jesus ou qualquer coisa assim que ele possa parecer que é, né? Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. A Mariana falou aqui nos comentários: tô muito grupo acompanhando você em todas as redes sociais. Tá mesmo? Ah! Oi, Jéssica! Oi, Marina! Oi, todo mundo! Muito obrigada, meninas, por estarem aqui na live e vamos que vamos descobrir aí essa origem pagã do Natal. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é sobre o Yule, né? Que então pode ser considerado aí o Natal das bruxas, né? E quando eu fui pesquisar sobre a origem pagã do Natal, eu tinha certeza que eu ia encontrar tudo sobre o Yule, como o Yule era a grande fonte do Natal e como era um festival do norte da Europa, escandinavo, viking, sei lá o que, tudo muito louco e vários registros históricos. Eu tinha essa forte impressão, né? Mas o que eu descobri é que não, gente. Eu não encontrei quase nada sobre esse festival chamado Yule, além da pequena informação de que seria aí uma série de festas realizadas pelos povos do norte da Europa no mês de dezembro, ou enfim, aí perto do solstício. E aí eu comecei a pensar, então por quê, né? Por que sim, e a verdadeira origem do Natal, ou pelo menos a principal que eu consegui descobrir, vem de um festival romano. O que faz muito sentido, porque onde surgiu o cristianismo, gente? Em Roma, não é mesmo? Então, assim, é claro que a cultura pagã romana seria uma influência grande aí, né? Seria uma coisa que estaria bem arraigada na galera de Roma, enfim, né? Que estava sendo cristianizada a princípio. Então, comecei a pensar por que será, né, que o Natal das Bruxas se chama Yule? Que isso tem a ver, da onde saiu essa ideia, né? E a conclusão que eu cheguei, que é uma conclusão pessoal, tá, gente? Não é nada que eu li em algum livro, alguma fonte histórica, sei lá o quê. É que foi apenas mais uma ideia muito louca do Gerald Gardner, o cara que criou a Wicca. Tipo, sei lá, acho que ele achou que Yule era um nome mais bonito que Saturnália. E daí ele colocou o nome do rolê de Yule, porque aparentemente existe mesmo, né? Essa é uma palavra que existe, né, em norueguês. Não sei como fala, tá, gente? Tô falando aqui da minha forma, mas talvez em norueguês seja bem diferente. E é uma palavra que sim é usada para se referir aí a esse período de festas, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Mas saber disso, até falar qual era o significado original, né? Dos deuses nórdicos que estavam associados a isso, os rituais, realmente não consegui descobrir. Fiquei pensando que é talvez mais uma das questões aí, né, da criação da roda do ano. Porque, não sei se vocês sabem, né, mas a roda do ano, né, que a gente considera uma roda só, com 8 festas na bruxaria moderna, na verdade são meio que duas rodas paralelas, né, ela não é uma roda só. Então tem os 4 festivais do fogo, que são festivais celtas, que estão sim até na mitologia celta, tipo os primeiros relatos das divindades que os monstros chegaram lá e registraram, que a galera falava, já fala sobre esses festivais, né? Então é o Imbolc, o Beltane, o Lughnasadh e o Samhain. Esses nomes eles já existiam, né? E eles já eram bem definidos assim na cultura celta, mas os nomes para os solstícios e equinócios eles não eram definidos na cultura celta até onde eu sei, tá? Pode ser que seja diferente, se alguém aí souber diferente pode me falar, mas pela pesquisa que eu fiz, esses outros festivais eles não tinham, como se fala? Um nome lá na cultura celta, tanto que até hoje eles se chamam basicamente solstício de inverno, solstício de verão e
e tal. Então, acho que para complementar a roda, né, para colocar a parte agrária, enfim, da virada das estações também, o Gerald Gardner colocou ali o que deu na telha dele, né? E aí, Yule, temos que concordar, é uma palavra bastante bonita. Como eu estava falando para vocês, existem então duas rodas, basicamente. E uma, então, são os 4 festivais do fogo celta, que realmente já tinham lá seus nomes e tudo mais, desde a mitologia celta, sei lá, desde o primeiro relato no século IX, que um monge escreveu o que os galera lá das Ilhas Celtas falavam. E... que mais? E aí tinha outra... E quando foi criada a Wicca, né, pelo Gerald Gardner, ele quis acrescentar aí alguns outros rituais que seriam das viradas das estações. Mas para os celtas eram mais os outros 4, né? E aí ele foi pegando uns nomes, assim, de onde ele achava que ia ficar maneiro, eu acho, né? Minha impressão. E Yule foi um deles. Mas, na verdade, a principal origem do Natal é um festival romano chamado de Saturnália, que, obviamente, é em honra ao deus Saturno, não é mesmo? E eu vou pegar meu script aqui para vocês, para poder lembrar os pontos que eu anotei. Hoje eu tô ruim, né, gente? Enfim. Ah, Jessie, muito bom, muito bom. Ok. Ah, sim. Eu também coloquei aqui nas coisas que eu queria falar pra vocês que é interessante a gente saber a origem pagã do Natal, porque sabendo disso, a gente consegue até educar as outras pessoas, né, da nossa família, da nossa convivência sobre a bruxaria de uma forma lúdica, né? Em vez de falar, feitiços, rituais, em vez de já chegar assim, você chega e fala, nossa, sabia que trocar presentes em dezembro era um costume romano pagão? Então é uma forma de você começar a aproximar as pessoas leigas, né, da bruxaria de uma forma não amedrontadora, assim, de uma forma mais suave. Então acho que vocês podem usar as coisas que eu vou ensinar aqui hoje para isso também, daqui a alguns dias e tal, na noite de Natal. Ok, então vamos lá. Vou falar para vocês aqui o que tem a ver o Natal e o Yule. E então o Yule, na bruxaria moderna, né, já expliquei a diferença da bruxaria moderna para o original, o Yule original, né? Na bruxaria moderna, o Yule é a celebração do solstício de inverno, que marca o primeiro dia de inverno. Então é a noite mais longa do ano, né? E depois desse dia a luz começa a aumentar e o calor aumentar, apesar de no inverno parecer que está esfriando, na verdade está esquentando até chegar na primavera, quando o clima vai ficando mais ameno e tudo mais. E aí, quando que acontece o solstício de inverno, gente? Entre 20 e 23 de dezembro. E quando que acontece o Natal? Em 25 de dezembro. Então, já só pelas datas já dá para perceber que deve ter, né, aí alguma influência de um sobre o outro. Ok. E aí, antes do cristianismo, então, já existiam celebrações dessa época do ano, da época do solstício. Por quê, né? Por que alguém ia celebrar, sei lá, a chegada do inverno? Qual que é a lógica, né, por trás dessa celebração? E basicamente é o seguinte, vamos tentar lembrar das sociedades que eu coloquei aqui, que dependiam dos ciclos agrícolas, né? Eu sei que hoje a gente vai no mercado qualquer hora, compra o que quiser, pega o iFood, pede sushi às 2 da manhã e tá tudo certo. Mas houve uma época em que isso não acontecia. Houve uma época em que as pessoas precisavam plantar e esperar para depois colher e comer. Então, assim, eram tempos difíceis. E aí, naquela época, o que significava, né, a chegada do inverno ou do período frio do ano? Basicamente, significava que a colheita, então, que
a vida toda dessas pessoas, né, que viviam diretamente da terra, era baseada no ciclo da colheita. Então, no Samhain, né, no outono, era realizada ali a última colheita e depois disso acabou. A maior parte do trabalho deles, que era feito fora de casa, na terra, se encerrava. Então, era uma mudança, né, de setting, não sei como falar isso, mas enfim, era uma mudança aí para eles, de estar na terra, tal, plantando, depois colhendo e depois ficar em casa, então, nesse período escuro, a colheita estava finalizada, e eles iam se dedicar aí a outras atividades. Quais outras atividades? Não sei, né, gente? Se reunir com a família, fazer concertos dentro de casa, né? E outra coisa também que é costume é começar a pensar sobre o que pode ser feito no próximo ano, né? Então, aproveitar esse período de ócio, por assim dizer, né? Enquanto eles não estavam na lavoura, para poder se planejar, descansar, né? Conversar, contar história, enfim, essas coisas. Além disso, apesar de ser um período de certa forma bom, a gente pode imaginar, né? Porque acabou o trabalho no campo, nossa, agora vamos descansar. Ao mesmo tempo, era um período de muita insegurança, pelo mesmo motivo. Acabou o trabalho no campo, a gente colheu tudo. Agora é racional o que tem entre todo mundo da comunidade até a próxima colheita. E quando vai ser a próxima colheita? Ninguém sabe. Não existia meteorologia, ninguém sabia se o inverno ia durar muito, ia durar pouco, se ia ter neve na primavera, se não ia. Então também era um período de bastante incerteza. E por isso também pode ser um motivo, né, pelo qual as pessoas aí paravam para fazer algum tipo de celebração. Oi todo mundo, oi Bridget, oi Tati, oi Ryan, oi todo mundo que está chegando aí nossa live de como a origem pagã do Natal, né, como Yule virou Natal. Bom, então tinha isso, né, um período de incerteza e além disso, como se não bastasse, né, o perigo de passar fome, morrer de fome, ainda tinha pouca luz solar e muito frio. Então assim, você tá com pouca luz solar, muito frio e sem muita perspectiva, tipo, nossa, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, isso é receita certa pra quê, gente? Pra depressão, né, pra pessoa enlouquecer. Então, o que as pessoas faziam, né? Pelo que eu pesquisei. Elas festavam, elas celebravam, elas faziam auê para poder aguentar essa época, né? Uma época que era mentalmente difícil, por não saber o que ia acontecer. Uma época em que era fisicamente difícil, né? Porque era escuro, era frio. Então eles festavam. Basicamente, esse era o remédio que existia naquela época. E Rita, seja muito bem-vinda à live. Bom, ok, então eles festavam o quê? E aí essa é, de fato, né, pensando em todo esse ciclo agrícola tal, e que esse seria, então, um momento propício, para as pessoas festejarem, porque eles estavam na bad, né, então quando está na bad, você festa. Que festa, né, que eu vi aqui, que é descrita como uma das origens do Natal, uma festa chamada Saturnália, que era um festival romano em homenagem ao deus Saturno, exatamente. É bom que latim é a raiz de português, né, gente? A gente consegue dar umas sacadas, assim, nas coisas, sem precisar de muita explicação. Mas, basicamente, então, uma homenagem a Saturno. E aí, quando que ocorria, então, a Saturnália? Ela era uma celebração associada aí ao solstício de inverno. Em uma das fontes que eu pesquisei, dizia até que era associada à plantação de inverno. Eu fiquei tipo, como assim plantação no inverno, mano? E o fato é que para as sementes começarem a nascer o mais rápido possível na primavera, parece que existe uma técnica de plantar ela ainda no inverno. Então talvez isso também tivesse a ver com marcar esse momento, enquanto estava começando a plantar, para ver se as coisas cresciam rápido, colher rápido, para poder comer de novo, né? E aí esse festival, então, ele começava no dia 17 de dezembro e duravam 7 dias, então até mais ou menos 23 de dezembro, o que inclui, né, o solstício de inverno. Interessante!
E o que rolava, né, então, nesse festival aí? Basicamente era o festival mais irado de Roma, era o mais louco do ano inteiro. Todo o trabalho era suspenso, então assim, ninguém trabalha mais. Os escravos tinham uma permissão temporária de fazer e falar o que desse na telha deles durante então, esses 7 dias, então tinha uma inversão aí de normas sociais. Também era permitido falar mal dos políticos, parece que por lá isso aí devia dar pena de morte, mas enfim, durante a Saturnália eles podiam, né, criticar as pessoas que estavam no poder e basicamente as normas sociais eram suavizadas. Quando eu li isso, me lembrou bastante o ano novo, né, gente? Que é tipo, uhul, vamos festar, fazer o que dá na telha. Depois do ano novo a gente vê. Também me lembrou aquele negócio, sabe, de Las Vegas, o que acontece em Vegas, continua em Vegas. Pra mim, é basicamente isso, né? Saturnália era uma festa muito louca que todo mundo fazia tudo que... Exato, Marina, exatamente. Tipo um carnaval. Tipo um carnaval, do tipo, que vale tudo. Agora você pensa, no meio do inverno, né, uma época bosta, as pessoas tinham essa festa irada. Como que uma religião nova ia tirar isso das pessoas? Quase impossível, né? Pensa, gente, se chegasse alguém aqui e falasse, não, vamos pôr uma nova religião no Brasil, acabou o carnaval. Como assim acabou o carnaval? Não tem como acabar o carnaval. Tipo assim, as pessoas vivem disso, sabe? Faz parte de quem elas são. Então, eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais a Saturnália e talvez outras celebrações associadas aí ao solstício de inverno tenham sido cristianizadas, né? Enfim. Sim, tinha mais um costume muito peculiar da Saturnália. Vê se lembra vocês de alguma festa que era nos últimos dias, então aí desses 7 dias de Saturnália, as pessoas trocavam presentes. Nossa, que curioso, não é mesmo? Elas se trocavam presentes de velas, esculturas de frutas feitas de cera e pequenas estatuetas feitas de cera ou outro material. Basicamente trocavam lembrancinhas, né, nos últimos dias da Saturnália. Então assim, tá aí, né, gente, a origem dos presentes de Natal. E além disso, né? Além disso, depois que já existia a Saturnália há bastante tempo, os romanos inventaram uma outra data, tá? Que foi o imperador Aurélio que inventou, que era a data do nascimento do Sol Invictus. O que seria Sol Invictus? Seria uma divindade solar lá, né? E de novo, pela raiz latina, né, do português, seria o Deus Sol que nunca foi vencido, né? Invicto, enfim. O cara muito foda. E no dia 25 de dezembro, então, de um ano aí que eu não me lembro mais qual, esse imperador Aurélio finalizou a construção de um mega templo para o Sol Invictus. E parece que era costume entre os pagãos celebrar a data de nascimento dos deuses, enfim, das divindades deles. Então ficou convencionado, que 25 de dezembro seria aí o nascimento de Sol Invictus, um deus solar muito foda, basicamente. E aí, nesse mesmo dia, né, esse culto ao Sol Invictus, ele foi, como que se fala? Institucionalizado em Roma, tá? Porque existiam muitas divindades. Ainda existem, né? Mas enfim, as pessoas cultuavam muitas divindades naquela época. E nem todas eram oficializadas, né? Tinham seu culto oficial com sacerdotes, enfim, do Império Romano. E aí, nesse dia, o culto ao Sol Invictus foi oficializado. Ok. Então já dá pra gente ver aí, né? Tanto na Saturnália, com a troca de presentes, uma celebração que dura aí alguns dias, com o trabalho suspenso, né? A galera dá uma descansada, faz umas festas. Já dá pra ver uma certa origem do Natal. E essa data, né, do nascimento de Sol Invictus, pô, se é coincidência que o nascimento de Jesus é no mesmo dia, cara, que coincidência, não é mesmo? E não é só isso, gente, porque eu ainda não falei da decoração, não é mesmo? E o fato é o seguinte, no antigo calendário romano,
eles tinham 3 dias de cada mês que tinham um nome, enfim. E o primeiro dia de todos os meses se chamava Calendas. Inclusive é daí que vem a origem da palavra calendário. Ah, hoje vocês estão tendo uma aula de português e etimologia das palavras, não é mesmo, gente? Enfim, lá no antigo calendário romano, então todo dia 1 era o Calendas. Aí tinha o dia, acho que era 7, o dia 30, enfim. Não era 30. Ah, sei lá. Tinha 3 dias lá. O que eu anotei aqui pra falar pra vocês é o dia 1º, que era o Calendar de cada mês. E se vocês pararem pra observar, isso inclusive se mostra na roda do ano das bruxas, porque que dia que são celebrados, gente, os festivais de fogo celta? Nos calendars, né? Então, no primeiro de fevereiro, no 1º de maio. Então, assim, quando a gente começa a entender, né, a origem das coisas, fica claro que essa origem se entranha, né, em muito mais do que a gente imagina. Então, se você fica em dúvida, será que eu celebro no dia 30, 31, 1? Sempre o dia 1 é o dia do rolê, gente, porque é o Calendas, tá bom? Boa noite, Tabata! Seja muito bem-vinda! Vamos aqui na nossa live sobre a origem paga do Natal. Depois você vê a gravação, que eu já falei bastante coisa, viu, Tabata? Ok, e aí o que acontecia no Calendas, então no 1º de janeiro do antigo calendário romano? Basicamente, gente, parece palhaçada, né? As casas eram decoradas com vegetação e luzes! Tipo essa aqui, ó, que eu coloquei. Só que a minha inspiração não foi muito romana, gente, foi tipo Natal mesmo. Então acontecia isso, as casas eram decoradas, né, com vegetação e luzes. E além disso, era costume no Calendas de janeiro, então no 1º de janeiro, distribuir presentes para crianças e pessoas pobres. Então, assim, presentes para crianças no Natal, troca de presentes, decoração. Acho que tá ficando claro, né, gente? Como Saturnália, Sol Invictus, o nascimento de Sol Invictus, né? E o Calendar, o ano novo, vamos dizer assim, né, dos romanos, fez uma grande mistura e acabou se tornando o Natal. Agora, vou falar para vocês rapidamente sobre o Yule, tá? Eu sei que eu já falei um pouco aí no começo, que eu não encontrei muitas fontes, né, sobre afinal como rolava esse negócio de Yule. Pelo menos no norte da Europa, né, que seria o que a gente, como bruxa moderna, a gente imagina que seria a origem, né, da nossa celebração, mas, enfim, não é muito. E o que eu encontrei foi o seguinte, que até hoje a palavra Yule é sim usada nos países escandinavos para se referir à época de Natal, tá? E em norueguês, né, eu coloquei aqui que, gente, eu não vou saber falar, tá? Vou falar para vocês como se escreve. O julaften é a véspera de Natal e o juledag é o dia de Natal. Então, assim, é fato que essa palavra existe e é usada até hoje lá. Então, assim, de alguma forma ela está associada a esse período aí, né, do Natal. Mas eu não entendi bem como. As poucas coisas que eu descobri sobre o Yule foram o seguinte. Primeiro, que ele é muito associado a Odin, óbvio, né? O deus pai lá da mitologia nórdica. Tinha uma festa muito grande, tinha que ser em homenagem a ele, né? E que era uma festa que durava, então, 13 noites e 12 dias. Então, começava... Agora eu não lembro se era acho que era na véspera de Natal e terminava no Ano Novo ou na véspera de Ano Novo. Eu achei isso bem interessante, porque hoje em dia, né, quando se conta os 12 dias de Natal, né, que muitos países com a cultura do hemisfério norte celebram, os 12 dias vêm antes do Natal, né? O dia 12 finaliza no Natal, mas parece que, na verdade, nos costumes antigos lá dos povos escandinavos, os 12 dias de Natal começavam no Natal e terminavam aí no Ano Novo. Vamos ver, a Isa falou aqui. Sim, eles falam Good Jul em dinamarquês. Feliz Natal. Perfeito, então. Exatamente. Eu acho que por lá ainda existe muito essa palavra. Agora, a origem exata, o que eles faziam nessa época. Sei lá, cara. Honravam Odin. Aí outra coisa que eu vi, né? Mas aí eu já não sei dizer se é de uma celebração antiga de Yule
ou se é da religião moderna, né, que é o reconstrucionismo da religião nórdica. Não sei dizer, mas basicamente o que estava falando era que a véspera do solstício, que a gente não estava mais falando de Natal, né? Não existia Natal, não existia Jesus, nem nada disso. O Natal e Jesus tal foi existir lá para o ano 400 e tanto da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Antes disso, esses 12 dias eram contados a partir do solstício, né? E a véspera do solstício era conhecida como a Noite da Mãe, em honra à deusa Frigga, que é esposa de Odin. Então, assim, faz sentido, né? Ele era o grande cara honrado aí no rolê. A esposa dele tinha a primeira noite, a Noite da Mãe. E o dia do solstício em si era considerado o dia mais poderoso, né? Magicamente, assim, de todo o período do Yule, desses 12 dias. E também o mais perigoso, porque acreditava-se que fantasmas e outras criaturas pouco inclinadas ao bem dos humanos, né? Lá da cultura nórdica, estivessem à solta nesse dia. Então tinha essa questão. Lá também parece que era costume queimar o tronco de Yule. Depois eu vou falar um pouco para vocês, porque isso também era um costume na Escócia, e aí eu vou explicar melhor, porque eu encontrei uma descrição melhor. Mas basicamente, eles pegavam um tronco mesmo, lá do lugar que eles viviam, e queimavam esse tronco, provavelmente em honra a Odin, né? Mas enfim, durante as celebrações de Yule. E também parece que era uma das épocas mais poderosas, vocês veem, né? Entre os romanos também era uma das festas mais importantes. Parece que tem alguma coisa aí de bem essencial nessa época de Yule, né? Era uma das festas mais poderosas e era quando eram feitos os juramentos mais sérios, assim, entre os povos da Escandinávia. Basicamente é isso. E uma outra coisa, né? Existe uma história aí da mitologia, acho que é da Islândia, hein, gente? Se bem que não sei, mas enfim, da mitologia da Escandinávia, que se chama a Saga de Hakon, o Bom. Como assim, Hakon? Parece coisa de... Como que se fala? Vocês sabem, né? Aquele bichinho guaxinim. Mas não é. No caso, o Hakon era um cara lá, muito top, um rei. E a história lá nessa saga, né, conta o seguinte, que no século X, então, obviamente, depois de Cristo, né? Um dos reis da Noruega, que se chamava Hakon o Bom, ele insistiu para que as celebrações do Yule, então que já existiam entre aqueles povos, fosse passada para a data do Natal. Então, como começava, né, no solstício, para passar a começar no dia de Natal. E aí isso foi institucionalizado, enfim, e acabou se tornando o padrão. E por que isso, né? Acredita-se que isso aconteceu porque esse cara em específico, né, o Hakon, o Bom, ele foi criado como cristão na Inglaterra e depois que ele voltou para a Noruega para ser rei e tal. Então ele tinha esse background cristão e aí ele quis cristianizar o rolê lá e deu certo, enfim, ele conseguiu o que ele queria, né? Certo. Agora, eu vou falar para vocês sobre algumas tradições do Yule, tá? Que eu não sei se chamava esse nome, mas enfim, dessa época do ano, na Escócia, que então faz parte aí das Ilhas Celtas e tem mais a ver com as coisas que eu costumo conversar com vocês, né? Que são dos povos celtas. Então, o que eu encontrei sobre o Yule na Escócia? Não foi nada sobre tempos ancestrais, tá, gente? Antes dos romanos, nada disso. Foram relatos de um folclorista, uma folclorista, na verdade, que viveu lá entre a galera das Ilhas Celtas, depois, né, depois de 1900, e observou o que eles faziam. E o que eles faziam? Vou contar pra você. Basicamente, eles também celebravam a questão das 12 noites, né, de Yule. E aí, de novo, começava na véspera de Natal e terminava no Ano Novo. Aí não sei dizer se isso veio do norte ou se de lá foi pro norte, enfim. Mas o fato é que os dois faziam uma coisa semelhante dessas 12 noites de Yule. Além disso, antes desse período, né, antes de começar as 12 noites, eles faziam uma grande faxina na casa, meio que para tirar o velho, por assim dizer, né? Hoje a gente falaria para tirar energias estagnadas, mas naquela época eu não sei se existia esse conceito, acho que não. E além disso, eles estocavam comida, óbvio, né? Porque o inverno, como já falei, é o período de maior escassez, então eles precisavam fazer um estoquinho aí de comida. E aí, durante, então, essas 12 noites, o que acontecia lá na Escócia?
basicamente o trabalho de casa ficava proibido. Então, assim, limpar e buscar água, porque, né, gente, não existia água encanada. E buscar água, sei lá, costurar, coisas que se faziam em casa ficavam proibidas. E caso alguém quebrasse essa proibição, existia o risco das garotas da casa serem levadas por um kelp. E o que é um kelp, gente? É uma criatura do outro mundo, celta, né? Que basicamente é um metamorfo. E ele pode ter duas formas, a forma de humano e a forma de um cavalo preto que vive perto de água. E aí existem duas coisas que esse cavalo pode fazer. Ele, primeiro, né, induz a pessoa a cavalgá-lo, então a montar nele para cavalgá-lo, e depois que a pessoa monta, ela não consegue mais sair, ela fica meio que grudada. E aí, de duas, uma, ou ele derruba a pessoa no final, tipo, faz uma cavalgada muito louca e depois derruba a pessoa, ou ele afoga a pessoa. Então, assim, um é ruim, o outro é pior. Então, no geral, as pessoas realmente deviam evitar fazer os trabalhos de casa nessa época para não ter, né, que encarar essa questão aí do kelp. Além disso, a lareira era limpa, decorada em honra aos deuses, e também era colocada uma guirlanda na lareira de uma planta chamada sorveira, porque acreditava-se que essa guirlanda ia impedir a entrada de espíritos maldosos. Olha que interessante, gente, uma guirlanda. Qualquer semelhança com o Natal não é mera coincidência. Certo, e aí na véspera do Yule, então, o que eles faziam lá na Escócia? Eles pegavam o tal tronco de Yule e basicamente a família, né, as pessoas que moravam na casa, saíam de casa, andavam lá perto de onde elas moravam, pegavam um tronco que elas achavam, enfim, que seria bom, que seria o tronco de Yule, aí traziam para casa, colocavam na lareira, elas derramavam uma oferenda de cerveja sobre esse tronco e acendiam o tronco lá na lareira e deixavam queimando pela noite, né? E aí no dia seguinte, dependendo de como tivesse como que se chama? Cinzas, né? Significariam um presságio bom ou não tão bom, enfim. Coisas assim. Em algumas partes da Escócia, esse tronco estava associado a... Não sei como fala, tá, gente? Em escocês, mas enfim, a Cailleach, que é uma divindade aí... como que se fala, gente? Enfim, é uma divindade que está associada ao inverno, que a figura é uma véia. Então, assim, que está associada ao inverno, basicamente, a Cailleach. E aí, nesses casos, o tronco que eles pegavam era um tronco bem específico, que era o toco de uma árvore véia, basicamente. Além disso, né? Além de trazer o tronco de Yule, fazer essa oferenda, né, gente? Que não tem outro nome. Você jogar cerveja em cima de uma madeira e queimar ela, se isso não é oferenda, eu não sei o que é. Então, além de fazer isso, as pessoas assavam bolos e pães especiais, enfim, dessa data. Não consegui descobrir quais, mas alguma coisa que era temática aí pra eles. E depois eles pegavam presságios, assim, dependendo de como a comida cozinhava, significava alguma coisa sobre como ia ser, né, o inverno, como ia ser a primavera. Porque, como eu falei pra vocês, né, não existia meteorologia. Então, eles tinham lá, eles usavam da adivinhação, então, de observar qual é o clima no dia. Que animais aparecem nesse dia. Como é que assou esse bolo. Eles usavam, então, de pistas que eles tinham pra tentar entender como seria o inverno, né? Para diminuir um pouco essa ambiguidade, essa angústia de não saber o que vai acontecer, né? Ok. E daí, no dia de Yule, então, na véspera eles pegavam o tronco, tá? Assavam os pães. E no dia mesmo eles pegavam esses presságios que eu acabei de falar para vocês, de manhã. E o resto do dia eles faziam festas, né? Reuniões sociais, enfim, bem Natal mesmo. Ok. Então, isso é tudo sobre a origem pagã do Natal. E agora, para finalizar, eu quero falar para vocês sobre como o Natal, afinal, surgiu, né? Como que surgiu esse rolê cristão aí de Natal. E basicamente é o seguinte, pelo que eu entendi, a Bíblia, né, que teoricamente é o livro máximo aí do cristianismo, ela não fala sobre uma data, né, em que Jesus nasceu. E realmente, durante os primeiros anos aí do cristianismo, não existia essa celebração do aniversário de Jesus. E as pessoas estavam suaves com isso, porque para eles
eles não sabiam, eles tinham que celebrar o aniversário de Jesus. Como eu falei pra vocês, né, bem no começo do cristianismo e tal, não era legal celebrar o nascimento de ninguém, porque isso era coisa de pagão. O que eles celebravam, geralmente, era o dia da morte, porque o dia da morte, né, dos santos, enfim, é quando aquela pessoa se tornou um mártir, se tornou um santo, virou alguém, né, sagrado. E o dia do nascimento, foda-se, assim, ninguém se importa. Então não era muito relevante celebrar o nascimento. Mas, lá pra, deixa eu ver que ano aqui se eu coloquei. No século IV, então, da Era Comum, né, mais de 400 anos depois que Jesus teoricamente morreu, um cara, um imperador de Roma, ai, não coloquei aqui, gente, quem era o cara, mas enfim, um cara resolveu que ia decretar que 25 de dezembro era aniversário de Jesus e que todo mundo tinha que celebrar e que isso é que era o certo na vida e que se chamava Natal. Por que Natal, né? Natal de nascimento, óbvio, natalidade, blá blá blá, né? Eu sou o Natal de tal lugar. Então, o dia do nascimento, o Natal. Deixa eu ver aqui. Certo. E aí existe, óbvio, né, vários debates, assim, sobre por que foi escolhida essa data, 25 de dezembro, né? E existem pessoas que falam, não, isso não foi uma cristianização de coisas pagãs, porque a igreja queria se afastar das coisas pagãs. E assim, de certa forma, até entendo, né? Pode ser que a igreja quisesse se afastar, né, dos costumes antigos e tal, para as pessoas não acharem que elas estavam fazendo certo, porque estavam vindo com a novidade, que a novidade deles é que era certa. Só que pensando em toda a lógica e em outros eventos, né, eu não acredito muito nisso. E o que me faz menos acreditar, né, que a igreja realmente tentou se livrar, enfim, se distanciar do paganismo, é Santa Brígida, né, que nada mais é do que a deusa Bridget cristianizada. Porque assim, Santa Brígida não tem nada a ver com o Natal, tá, gente? Só tô falando como, não, de fato, as pessoas aí que levaram pra frente o cristianismo pegaram, sim, costumes e divindades e figuras do paganismo e trouxeram pra fé delas, tá? Esse é o ponto que eu estou tentando provar aqui. Porque Santa Brígida, uma santa, enfim, católica da Irlanda, e não existe nenhum relato histórico sobre mostrando que de fato ela existiu, né, que é uma figura, enfim, histórica que existiu de verdade, e várias das características dela estão relacionadas a características da deusa pagã Bridget. E se sabe que existia, enfim, existe, né, até hoje, que existe uma deusa pagã Bridget e das qualidades dela pelos relatos da mitologia irlandesa, né? Então, assim, é óbvio que Santa Brígida é uma paganização da deusa Bridget. Então, por que não o aniversário de Jesus não pode ser uma cristianização, né? Acho que falei errado outra vez, mas enfim. Por que o aniversário de Jesus não pode ser uma cristianização do aniversário de Sol Invictus? Eu acho que super pode, tá? Eu sou bem a favor dessa teoria. Mas enfim, né? Tem pessoas que falam que não, que na verdade isso se deve a uma certa conta muito louca aí de cristãos que as pessoas santas viveriam sempre quantidades iguais de tempo, então se ele morreu em 25 de março, significava que ele nasceu 25 de dezembro, sei lá, gente, tudo umas contas muito loucas que eu não entendi. Mas enfim, algumas pessoas tentam provar que não é, né, uma paganização, mas pra mim é claramente uma paganização. Tipo assim, tentar dizer que não é chamar a gente de palhaça, né? Mas enfim, tem gente que quer chamar, ok. Exato. E aí, pra finalizar, né, porque eu acredito, né, que ocorreu aí essa cristianização do Yule, da Saturnália, do nascimento de Sol Invictus e de tudo mais. Basicamente, pelos motivos que eu falei lá no começo, era um período ruim, né? Era escuro, as pessoas estavam angustiadas, não sabiam o que ia acontecer, podia ser que elas passassem fome. E aí, pra se distrair, se encorajar, pra ter esperança, elas fazem as festas lá delas, meu, e você não tira uma festa de uma pessoa, sabe? Então eu acho que é basicamente
Sabe, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E é isso aí. Jesus se juntou no rolê, falou: é isso, mano, nasci no mesmo dia que Sol Invictus, tamo junto. E a festa continua aí até hoje, o que por um lado é bom, né? Porque eu acredito, pelo menos, que muitas coisas que não foram cristianizadas se perderam, né, ao longo do tempo. E por essa modificação aí, vamos dizer, a gente consegue ter acesso a alguns costumes, algumas ideias, né, das celebrações de solstício de inverno até hoje. Outra coisa, gente, acabei de lembrar, olhei minha árvore aqui, acabei de lembrar que eu não falei pra vocês. Ah, e afinal, Mariana, a origem da árvore de Natal, sei lá o que, não ficou claro pra mim, tá? Se existe uma origem. O fato é que, como eu falei pra vocês, no calendário de janeiro, né, no 1º de janeiro lá dos romanos, eles decoravam a casa com essas plantas, né? E, enfim, na Escócia também, como eu falei pra vocês, e tem toda a questão de trazer o tronco de Yule, né? Então eu acho que foi se adaptando, assim, tipo de tronco, passou pra árvore inteira, aí guirlanda e tudo mais, assim, foi aumentando. As luzes, enfim, também era uma tradição, né? No calendário romano, as velas também são uma tradição, né, pagã para guiar as almas das pessoas, enfim, que estiverem vagando por aí no inverno. Então, basicamente da decoração é isso. Ah, vou falar mais uma coisa da decoração que eu esqueci, que é o seguinte: nos países do hemisfério norte, né, existe uma tradição que é do mistletoe, né, que eu acho que se chama azevinho. Se alguém puder confirmar pra mim se é isso mesmo, mistletoe, se é o azevinho, eu agradeço. Mas enfim, existe essa tradição aí que se as pessoas se encontrarem, né, embaixo do mistletoe, elas devem se beijar e tal, e isso é, sei lá, algum bom presságio, por assim dizer. E aí o que eu consegui encontrar sobre isso é uma história da mitologia nórdica, né, que não sei se vocês conhecem, mas é da deusa Frigga, então que, né, esposa de Odin e tal, mulher fodona lá da mitologia nórdica, e um dos filhos dela, né, o Baldur. E é o seguinte, esse Baldur, ele era cego, né? E aí a Frigga foi lá e pensou, pô, eu vou proteger. Eu acho que era assim a história, tá, gente? Não sei se estou contando total clareza. Ela foi e pediu pra todas as coisas do mundo não machucarem o filho dela, né? Afinal, coitado, tão indefeso. E ele, eu acho que era o deus mais bonito, alguma coisa assim. Acho que ele era o mais bonito. E, enfim. Não, ele não era cego, não. Enfim, ele era o deus mais bonito e tal, ele era muito amado. E aí a Frigga foi lá pra todos os... pra todas as coisas do mundo e pediu, então, que elas não machucassem o filho dela. E ok, todo mundo concordou, só que ela não pediu pra uma coisa, que foi o mistletoe. Ela pensou, ah, essa planta, ela é tão bobinha, ela nunca mataria meu filho, eu não vou pedir pra ela. Ok, e aí Loki, vocês sabem, né, vocês devem conhecer aí dos filmes da Marvel, o deus traiçoeiro, foi lá e falou, quer saber? Eu vou trollar. E aí ele pegou, descobriu, né, então que o azevinho não tinha feito esse juramento de não machucar o Baldur, fez uma seta de azevinho e matou ele. Basicamente fez um outro deus lá jogar essa seta, assim, não é uma flecha, né? Enfim, é uma ponta assim no cara e já era, né? O cara morreu. E aí, enfim, a Frigga chorou muito e as lágrimas dela se tornaram, então, as bolinhas brancas do mistletoe. E foi isso que eu descobri. Acho que deve ter a ver com amor de mãe, então, né? Mas, enfim, hoje em dia as coisas estão um pouco distorcidas nessa história aí do mistletoe. E, basicamente, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco aí sobre a origem pagã do Natal. Obrigada a todo mundo que ficou aí firme e forte. Também as pessoas que vão assistir a gravação e a gente se vê segunda para muito mais zoeiras. Um beijo para todo mundo. Tchauzinho, boa noite.